Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, tem um enorme, um gigantesco desafio nesse ano de 2023. A equação é muito simples, está na cabeça de todo mundo. O Grêmio contratou bons jogadores, Contratou. O torcedor está aprovando completamente as contratações feitas pela direção, sobretudo o Luizito Soares, e o desafio do Renato é óbvio, é fazer esse time funcionar. Esse time vai ter que render dentro de campo. Mesmo que o discurso da direção aí, e até de boa parte daquele torcedor assim que é mais calmo, assim, que não é tão exigente, esse pessoal todo tem o seguinte discurso: não, agora é o momento da reconstrução, né? Foram tantos erros cometidos aí nos últimos anos, tantos equívocos. A gente nem precisa falar o que aconteceu, a consequência de tantos equívocos, que agora é o momento da reconstrução. Esse é o pensamento de algumas pessoas, é o pensamento da direção, né? Mas a maioria, quando a bola começa a rolar, já começa a exigir desempenho. Isso é natural, né? Isso é natural na cabeça do torcedor que vai querer um time que lembre aqueles grandes times montados pelo Grêmio com o Renato Portaluppi em 2016 e 2017. A maioria dos torcedores quer isso e o Renato, inteligente como é, sabe disso. Por isso, pessoal, por isso que eu fiz questão de reler, agora com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de calma, a entrevista que o técnico Renato Portaluppi concedeu para o colunista, o Leonardo Oliveira, colunista do site Gaúcha ZH. E aí, quanto mais atento a gente fica às manifestações do técnico, a gente começa assim a tirar algumas coisas que nos levam a entender como é que vai ser a coisa, na prática, dentro de campo em 2023. O Renato, ele já começa avisando: meu esquema é o 4-2-3-1. 4-2-3-1, aquele esquema, né, com dois volantes, com três jogadores à armação, com um centroavante, o esquema ideal, o esquema preferido pelo técnico Renato Portaluppi, mas ele faz uma vírgula, gente. Ele faz uma vírgula que talvez a gente não tenha assim analisado com toda a atenção. Ele diz que isso aí pode mudar quando chegar o Michael. E a informação da sexta-feira, a informação dá conta de que, apesar do clube do Michael seguir com as dificuldades na FIFA, ele não descarta realmente que libere, ainda assim libere Michael. Então a tendência é que de fato venha o Michael. E aí, quando ele chegar, haverá dois atacantes, um por cada lado do campo, Ferreira por um lado, Michael por outro, Luizito Soares centroavante, e vai ter que sair um meio-campista. Serão dois volantes e um jogador de armação. Já não será mais o 4-2-3-1, porque o Renato diz que gosta de jogadores pelo lado do campo. Outra coisa que me chamou muito a atenção: o Renato não parece muito preocupado com a questão da posse de bola. Ele chega a dizer, o Renato, que por vezes essa posse de bola ela é enganosa, né? Porque ela é muito atrás, é uma posse de bola muito recuada e que muitas vezes passa até pela bola nos pés dos zagueiros. Esse tipo de posse de bola não vai interessar ao Renato. Essa parte aqui da entrevista é muito interessante. A ideia, frase do Renato para o colunista: a ideia, olha bem, é ter a bola, mas acelerar o jogo. Com a bola eu quero agredir o adversário. E aí a gente tem que saber como é que foi funcionando na prática isso. E isso vai passar muito naturalmente pela rapidez que o Carbajo e o Cristaldo possam dar a essa equipe do Grêmio, né? Como é que será essa aceleração? Vai passar, obviamente, pelos jogadores do meio de campo, pode ser o PP também, pode ser o Bitelo. Esses jogadores vão ter que ter uma dinâmica muito grande para que a posse de bola seja uma coisa que renda, né? Não seja aquela posse de bola que por vezes até incomoda, fica a bola girando de um lado para outro sem uma agressividade maior. Desafio para o Renato Portaluppi fazer isso aí na prática. Renato ainda: gosto da ideia de um time com transição rápida que sufoque o adversário. Olha, estou gostando, hein?
Eu tô gostando aí dessas manifestações do técnico, vai mudar um pouco a sua característica, a equipe do Grêmio. E nós vamos ter, né, naturalmente, que conhecer as características dos jogadores do Grêmio a partir dos primeiros jogos. Outra preocupação que chama atenção na entrevista, a preocupação do Renato com a compactação da equipe. O Leonardo Oliveira, ele destacou na entrevista que a zaga do Grêmio, os jogadores do sistema defensivo, serão basicamente jogadores com mais de 30 anos de idade, né? E isso aí vai exigir que haja uma proteção. Aí responde o Renato: a blindagem na zaga é as linhas estarem juntas, as 3 linhas. É para não dar espaço ao adversário. Quando estiver atacando, minha linha de defesa tem de subir junto. Será que essa linha terá essa capacidade de subir junto? É uma linha com mais de 30 anos, como fica destacado na entrevista. E para se defender bem, uma linha tem que estar muito próxima da outra. Vamos ver, né? Tudo isso aí, por enquanto, é apenas discurso. Os primeiros jogos é que vão nos passar essa ideia. Por fim, né, a ideia em relação ao Suárez é deixá-lo o mais próximo possível da área adversária. O Suárez chegou a falar nisso na sua entrevista de apresentação. Tem se destacado muito que é dessa maneira que ele rende mais, então o Renato, obviamente, vai tirar proveito dessa situação. Tenho muita curiosidade, gente, sei que você também tem, em relação ao rendimento. Como será o rendimento dessa equipe do Grêmio? Aí está o grande desafio do técnico Renato Portaluppi. As peças chegaram, as peças são boas. O Renato é um bom técnico também, embora sofra algumas contestações. Aparentemente a coisa vai funcionar, né? Aparentemente a coisa tende a funcionar e quem sabe volte a ser aquela equipe brilhante, o Grêmio que encantou o Brasil nos últimos anos. Isso é inegável. Se conseguiu o Renato fazer isso, que ano, gente? Que ano aguarda pelo Grêmio? Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.